Sua Santidade Papa Leão XIV, Sumo Pontífice da Igreja Católica Romana, distintos membros da delegação do Vaticano, caros membros do Governo, esta visita, a terceira que um Sumo Pontífice realiza ao nosso país, é mais um passo no reforço do diálogo e das bases sobre as quais assenta o grande papel social do Príncipe Antônio Manuel Sacco Nevonda, mais conhecido por Negrita, junto da Santa Sé. As relações diplomáticas entre a República de Angola e a Santa Sé foram formalizadas num contexto político nacional constante de diálogo e de interação entre o Estado e a Igreja Católica. Ajudou o governo angolano na formulação de políticas sociais, com a realização de investimentos nos setores da saúde, da educação e ensino, envolvimento mais construtivo da Igreja Católica na condição de parceiros, plasmada na exortação apostólica Dilexite de Vossa Sua Santidade. Minhas senhoras, meus senhores, excelências, estou seguro de que Vossa Santidade terá a oportunidade de observar mais de perto a profundidade da fé dos angolanos e de apreender de forma mais objetiva a cada cidadão pode expressar livremente a sua fé, optando pela confissão religiosa com a qual mais se identifica, sem nenhuma restrição à expansão pelo território nacional. Temos em Angola uma grande diversidade de religiões que convivem entre si pacificamente e trazem à evidência o caráter profundamente tolerante. Minhas senhoras, meus senhores, excelências, a trajetória e a experiência da República de Angola ao longo das últimas décadas constituem uma boa ilustração do facto de sermos uma nação que consagra a resolução das crises pelo diálogo. Trata-se de um forte marco identitário. Em harmonia, podemos todos desfrutar dos recursos que a natureza coloca ao nosso dispor. Lamento isso. Muito obrigado. Fiquei sem som, agora sim, obrigada. Terá lugar agora a mensagem de Sua Santidade, o Papa Leão XIV. É com mais elevada honra que convidamos Sua Santidade a fazer uso da palavra. Senhor Presidente, distintas autoridades, membros do corpo diplomático, senhoras e senhores, para mim motivo de grande alegria estar entre vós. Obrigado, Senhor Presidente, pelo convite para visitar Angola e pelas palavras de boas-vindas. Venho até vós para encontrar o vosso povo, como um peregrino que procura os sinais da passagem de Deus por esta terra que Ele ama. Antes de prosseguir, gostaria de assegurar a minha oração pelas vítimas das fortes chuvas e inundações que atingiram a província de Benguela, bem como expressar a minha proximidade com as famílias que perderam suas casas. Sei também que vós, angolanos, estáis unidos em uma grande corrente de solidariedade em favor dos atingidos. Desejo encontrar-vos na gratuidade de paz e constatar que o vosso povo possui tesouros que não se vendem nem se roubam. Em particular, possuem-se uma alegria que nem mesmo as circunstâncias mais adversas conseguiram extinguir. Essa alegria, que também conhece o dor, a indignação, as desilusões e as derrotas, resiste e reinará-se entre aqueles que mantiveram o coração e a mente livres do engano da riqueza.
Vos sabéis bem que demasiadas vezes se olhou e se olha as vossas terras para dar mas frequentemente para tirar algo. É necessário quebrar esta cadeia de interesses que reduz a realidade e a própria vida a uma mera mercadoria. A África é para o mundo inteiro uma reserva de alegria e esperança que eu não hesitaria em definir como virtudes políticas, porque os seus jovens, os seus pobres ainda sonham, ainda esperam, não se contentam com o que já existe, desejam reerguer-se, preparar-se para grandes responsabilidades, empenhar-se em primeira pessoa. Como efeito, a sabedoria de um povo não se deixa esmorecer por nenhuma ideologia e realmente o desejo de infinito que habita o coração humano é um princípio de transformação social mais profundo do que qualquer programa político ou cultural. Estou aqui, entre vós, ao serviço das melhores forças que animam as pessoas e as comunidades de que Angola é um mosaico muito colorido. Desejo ouvir e encorajar aqueles que já escolheram o bem, a justiça, a paz, a tolerância e a reconciliação. Ao mesmo tempo, com milhões de homens e mulheres de boa vontade que constituem a principal riqueza deste país, pretendo também invocar a conversão dos que, escolhendo caminhos opostos, impedem o seu desenvolvimento harmonioso e fraterno. Caríssimos, referia-me às riquezas materiais nas quais, inclusivamente no vosso país, interesses prepotentes põem as mãos. Quanto sofrimento, quantas mortes, quantas catástrofes sociais e ambientais acarreta essa lógica extrativista. Em todas as partes do mundo, vemos como ela, no fundo, alimenta um modelo de desenvolvimento que discrimina e exclui, mas que ainda pretende impor-se como o único possível. O Santo Papa Paulo VI, interpretando de forma penetrante as inquietudes do mundo juvenil, denunciava já há 60 anos o aspecto senil, totalmente anacrônico, de uma civilização comercial, hedonista, materialista, que ainda tenta passar por portadora do futuro. E observava, contra esta ilusão, a reação instintiva de numerosos jovens, apesar de seus excessos, expressa um valor real. Esta geração aguarda outra coisa. Graças a sabedorias muito antigas que alimentam o vosso pensar e o vosso sentir, vós sois testemunhas de que a criação é harmonia na riqueza da diversidade. Sempre que essa harmonia foi violada pela prepotência de alguns, o vosso povo sofreu. Ele traz as cicatrizes tanto da exploração material como da pretensão de impor uma ideia sobre outras. A África tem uma necessidade urgente de superar situações e fenômenos de conflitualidade e inimizade, que dilaceram o tecido social e político de tantos países, fomentando a pobreza e a exclusão. Somente no encontro a vida floresce. No princípio está o diálogo. Ele não exclui a divergência, que contudo pode tornar-se conflito. O meu venerado predecessor, Papa Francisco, ofereceu-nos uma interpretação inovidável. Perante o conflito,
Alguns limitam-se a olhá-lo e passam adiante como se nada fosse. Lavam-se as mãos para poder continuar com a sua vida. Outros entram de tal maneira no conflito que ficam prisioneiros, perdem o horizonte, projetam nas instituições as suas próprias confusões e insatisfações. E assim a unidade torna-se impossível. Mas há uma terceira forma, a mais adequada, de enfrentar o conflito. É aceitar, suportar o conflito, resolvê-lo e transformá-lo no elo de ligação de um novo processo. Felizes os pacificadores. Angola pode crescer muito se, em primeiro lugar, vós que detendes autoridade no país, acreditardes na multiformidade da sua riqueza. Não temais as divergências, nem extingais as visões dos jovens e os sonhos dos idosos. Sabei, sim, gerir conflitos, transformando-os em caminhos de renovação. Colocai o bem comum acima das partes, não confundindo nunca a vossa parte como todo. Então, a história dar-vos a razão, mesmo que no imediato alguns vos sejam hostis. Referi-me à alegria e à esperança como características da vossa jovem sociedade. Normalmente, consideram-se sentimentos pessoais, privados. No entanto, eles são uma força intensa e expansiva que contraria toda a resignação e a tentação de se fechar. Os déspotas e os tiranos do corpo e do espírito pretendem tornar as almas passivas e os ânimos tristes, propensos à inércia, dóceis e subjugados ao poder. Na tristeza, como efeito, ficamos à mercê dos nossos medos e fantasmas. Refugiamos-nos no fanatismo, na submissão, no ruído mediático, na miragem do ouro, no mito identitário. O descontentamento, o sentimento de impotência e de desenraizamento separam-nos, em vez de nos colocarem em relação, difundindo um clima de estranheidade em relação aos assuntos públicos, desprezo perante a desgraça, alheia e a negação de todo tipo de fraternidade. Tal incongruência desagrega as relações fundamentais que cada um mantém consigo mesmo, como os outros e como a realidade. Como também observou o Papa Francisco, a melhor maneira de dominar e avançar sem entraves é semear o desânimo e despertar uma desconfiança constante, mesmo disfarçado por detrás da defesa de alguns valores. Usa-se hoje, em muitos países, o mecanismo político de exasperar, exacerbar e polarizar. Dessa alienação liberta-nos a verdadeira alegria, que não por acaso a fé reconhece ser um dom do Espírito Santo. Como escreveu São Paulo, onde está o Espírito do Senhor, aí está a liberdade, a alegria é efetivamente o que intensifica a vida e impulsiona para o campo aberto da socialidade. Cada um se alegra fazendo frutificar as suas capacidades relacionais, percebendo que contribui para o bem comum e vendo-se reconhecido como pessoa única e digna, numa comunidade de encontros que se multiplicam e ampliam o espírito. A alegria sabe traçar trajetórias mesmo nas regiões mais sombrias de estagnação e angústia. Caríssimos,
Examinemos, pois, o nosso coração, porque sem alegria não há renovação, sem interioridade não há libertação, sem encontro não há política, sem o outro não há justiça. Juntos, podeis fazer de Angola um projeto de esperança. A Igreja Católica, cuja obra de serviço ao país sei o quanto estimais, deseja ser fermento na massa e promover o crescimento de um modelo justo de convivência, livre das escravidões impostas por elites com muito dinheiro e falsas alegrias. Só juntos poderemos multiplicar os talentos deste povo maravilhoso, mesmo nas periferias urbanas e nas regiões rurais mais remotas, onde pulsa a sua vida e se prepara o seu futuro. Eliminemos obstáculos ao desenvolvimento humano integral, lutando e esperando como aqueles que o mundo rejeitou, mas que Deus escolheu. Foi assim, na verdade, que surgiu a nossa esperança. A pedra que os construtores rejeitaram veio a tornar-se pedra angular. Jesus Cristo, plenitude de homem e da história. Que Deus abençoe Angola. Obrigado. Muito obrigada, Sua Santidade, pela mensagem que aqui nos deixou. Excelências, minhas senhoras e meus senhores, agradecemos a presença de todos neste encontro que hoje reuniu distintas sensibilidades em torno de valores comuns. Solicita-se que se mantenham nos seus lugares. Sua Excelência, o Presidente da República de Angola e Sua Santidade, Papa Leão XIV, acompanhados da delegação papal, deixarão a sala de seguida. Muito obrigada.